Pessoal, então, boa noite a todos novamente, né? A aula de hoje nós vamos falar aí um pouco, definir aí, fazer uma estratégia de nós definirmos aí através de várias fontes, né? Acadêmicas e não acadêmicas, o que é jogo, e um pouco também desse exercício em gamificação. Até para nós conseguirmos diferenciar o que é um jogo, entendermos o que é um jogo e como, através desse conhecimento do que é jogo, nós podemos produzir aí atividades gamificadas, né? Que muitas vezes eu vejo as pessoas falando em gamificação e quando você vai olhar o que está sendo feito, na verdade é uma outra coisa, seria aprendizagem baseada em jogos, se nós formos falar na área da educação, né? Então, na área da educação, nós temos aí, às vezes, pessoas que usam aprendizagem baseada em jogos e terminam denominando isso como gamificação. E vocês vão perceber, após a aula de hoje, que tem diferenças, né? Então, se vocês tiverem, durante a aula, alguma dúvida, alguma consideração que vocês queiram fazer, deem um toque, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não enxergo o chat, né? Então, eu não consigo ver o chat, eu estou vendo só a tela da apresentação. Então, por favor, quiserem fazer contribuições, perguntas, fiquem à vontade. Aqui é uma aula que a gente... nosso intuito é assim a troca de experiências, né? Eu conheço um pouco, trabalhei um pouco aí na construção da disciplina, mas vocês também têm as experiências de vocês aí, têm a vivência de vocês aí, que sempre contribui bastante aí dentro dos nossos estudos, porque dentro de uma aula não são só os alunos que estudam, até o professor está aprendendo. Muitas vezes o professor aprende mais do que o aluno, pode ter certeza disso. Quem já entrou em sala de aula sabe bem o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber aqui, né, nessa nossa jornada aqui, que muitos autores têm diferentes visões do que é jogo, diferentes percepções do que é um jogo, do que compõe um jogo, de como um jogo se estrutura, né? O importante é entender que o jogo ele não é algo novo, né? E não é algo exclusivo do ser humano. Os animais, principalmente os mamíferos, já se utilizam de jogos aí como uma técnica de aprendizagem. Então, quando os filhotes aí de lobo, filhotes de predadores em geral começam a brincar, começam aquele jogo como para tentar criar quem vai ser o líder dos filhotes, todo esse processo aí de desenvolvimento deles através de um primeiro momento de brincadeira ou jogo, já é o processo de formação dele para ele entender como ele vai interagir com o mundo a partir, né, do momento que ele se tornar um adulto. Então, o jogo ele é algo que ele é bastante comum dentro da natureza, não tão simples de definir, mas ele é comum dentro da natureza e é comum dentro da cultura humana também. Então, se nós formos analisar e estudar historicamente, o jogo sempre esteve presente na cultura humana, em alguns momentos visto como atividade nobre e em alguns momentos recriminado, né? Recriminado, tido como uma atividade não tão nobre. Então, tudo isso depende também do momento histórico e cultural da humanidade ou do local onde você vai estudar sobre o assunto jogo. Então, vocês vão perceber que, ao longo das nossas definições, nós vamos perceber um pouco essa questão aí das diferentes visões do jogo pela questão cultural, né? Então, primeira definição, vamos pegar aí o dicionário, né? A ideia da palavra, realmente, né? De onde vem a palavra, né? Então, a palavra jogo, ela tem origem no latim, né? A palavra ludus, né? Então,
tido aí como jogo ou escola, então vocês já devem ter assistido filmes da Idade Média, onde os cavaleiros tinham aqueles jogos lá de lança, tinha uma série de jogos que eles treinavam como se estivessem treinando para a guerra, né? O próprio jogo de xadrez surgiu como um treinamento estratégico para a guerra, né? Então, a ideia inicial do jogo era essa questão aí de você usá-lo como um aprendizado, como um processo de simular uma realidade, né? Então, você tinha um ambiente onde você tinha uma determinada simulação de uma situação real para você poder treinar as possibilidades de como você agiria nessa situação real. E como eu falei para vocês, ao longo do tempo, nós vimos que o jogo, principalmente aí após a ampliação do Império Romano e principalmente da instituição da Igreja Católica pelo Império Romano, o jogo começou a ter uma visão no sentido dos jogos aqui, né? De gracejo, zombaria. Então, o jogo e a diversão em geral, tudo que era ligado à diversão, a partir da ascensão aí da Igreja Católica, começou a ter uma característica aí não tão agradável, né? Não era recomendado às pessoas esse processo de diversão, né? O recomendado era você sempre estar servil ao seu rei e à sua igreja. Então, por isso o jogo começou, que era algo que tirava um pouco essa servidão, começou a cair aí em desgraça nesse momento histórico. E definindo como um dicionário Aurélio, né? Então, atividade física ou mental organizada por um conjunto de regras que definem vitória ou derrota, brincadeira, passatempo, descontração. Então, aqui nós já teríamos algumas coisas aqui que seriam importantes, né? Atividade física ou mental. Então, às vezes, os dois ao mesmo tempo, porque numa atividade esportiva você tem, por mais que seja uma atividade física, igual um jogo de futebol, vôlei e qualquer outro jogo que você esteja jogando, você tem que traçar também uma estratégia para você se manter no jogo ou alcançar a vitória, e isso aí é uma atividade mental, né? Você traçar a estratégia, sempre traçando a estratégia delimitada por um conjunto de regras, né? Então, as regras vão dizer quais são as estratégias permitidas e elas vão definir também o seu processo de vitória ou derrota. Então, assim, são palavras aqui, então, regras, vitória e derrota, são coisas que a gente vai começar a perceber em outras definições. Às vezes, não com as mesmas palavras, mas se você olhar sinonimamente, outras definições vão ter essas palavras também. Então, as definições acadêmicas, né? Então, Jasper Jus fez uma coletânea aí, né, de alguns autores, né? Fez uma revisão sistemática, né, para analisar algumas definições mais consagradas aí da literatura, para a partir disso ele começar aí a traçar um ponto em comum entre essas definições para ele construir a dele. E o Rangel 2009 aqui foi o cara que fez um estudo em cima dessas definições também, para que pudessem ser traçadas aí alguns pontos, né? Porque se eu consigo traçar as características em comum, eu consigo ter aí, dentro dessas definições, eu consigo ter uma definição mais robusta, que é isso que geralmente nós fazemos quando nós estamos escrevendo um trabalho científico, né? Quando a gente quer
construir uma definição para pôr dentro do nosso trabalho, ou quando nós queremos defender algum ponto de vista, nós vamos buscar aí inúmeros autores que tenham definições ou que tenham dados que ajudem a consolidar o que nós estamos defendendo dentro do nosso trabalho, né, dentro da nossa escrita científica. Então, esse exercício que nós vamos fazer aqui é um exercício que geralmente nós fazemos também quando nós estamos escrevendo um trabalho acadêmico, né? Então, o Huizinga, ele define como aqui o jogo, atividade livre, né? Consentimento tomada como não séria, né? Então quer dizer que eu não tenho um compromisso formal para exercer essa atividade, né? Ela é uma atividade também que não necessariamente parte da minha vida, retrata a minha vida de maneira seca, né? De maneira real, de maneira literal, mas muitas vezes, para que as pessoas aceitem o jogo, você tem que ter alguns traços de ficção e realidade. Então, quando você está pensando em jogo, você vai ter essa característica, a ficção e a realidade se entrelaçando, né? Por isso, quando você tem essas características de ficção e realidade se entrelaçando com equilíbrio, você é capaz aí de absorver o jogador de maneira intensa e total, né? Ele começa a se sentir parte da história, ele começa efetivamente estar imerso na história, né? Imerso no jogo, né? Então, continuando a definição aqui, né? Ele diz aqui que é uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material. Aí eu discordo, porque, por exemplo, nós podemos falar no jogo de carta, nos jogos de carta e outros jogos que ocorrem nos cassinos, e não é tão desligado de interesse material. Pelo contrário, é uma atividade que gera muito dinheiro, né? Las Vegas é uma cidade que foi construída e vive em função do jogo, né? Então, com a qual não se pode obter lucro, então aqui também não sim, pensando de uma maneira ampla, olhando todo o espectro de jogo, isso aqui já não se encaixaria muito, né? Daí, praticada dentro dos limites espaciais, isso é correto, então todo jogo você vai ter um limite, um espaço onde você vai praticar aquele jogo, mesmo que esse espaço seja um espaço infinito e teórico, né? Um infinito teórico como é a internet, né? Tem um espaço gigantesco onde você pode aí, interagir com pessoas do mundo inteiro, pode participar de disputa com pessoas do mundo inteiro, né? E dentro do seu próprio tempo, né? Então, o tempo do jogo não é um tempo real, né? Então, você vai estar num processo onde você vai estar um tempo fictício aí dentro do seu jogo. Você vai usar o tempo real para jogar, mas as coisas acontecem no jogo dentro de um determinado tempo, né? Então, aí quando você fala em jogos ligados à história, jogos ligados aí a retratar determinadas realidades da vida, como o jogo da vida, banco imobiliário, essas coisas, você vai ter recortes temporais próprios do jogo, né? E aqui algo que converge com aquela nossa primeira definição lá do Aurélio, né? Seguindo uma certa ordem e certas regras, né? Então, vejam que a palavra regras aí já surgiu novamente, né? Então a gente já começa a pensar. Então, um jogo, para ser jogo, ele tem que ter regras, né? E continuando aqui, né? Isso é algo real, que o jogo ele promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredos e sublinharem-se
sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarce ou outro meio, né? Então, aqui se encaixaria muito o RPG, né? Então, os jogadores de RPG, tem jogadores de RPG que não jogam só em tabuleiro, fazem dentro de espaços físicos, né? Então eles criam um mundo paralelo, se vestem, se caracterizam para participar desse jogo. Então vejam que nós já temos até exemplos aqui dessa parte da definição da questão aí de você ter grupos específicos que concordam com aquele conjunto de regras. Oi? Grupos específicos que concordam com aquele grupo de regras, né? E criam um espaço, uma sociedade paralela, e um momento paralelo social para praticarem os jogos. Então, vamos dar uma olhada aqui na definição do Roger Calors, né? Ele define que é uma atividade essencialmente livre, né? Voluntária, separada do tempo e espaço. Então, quer dizer, você tem o seu próprio espaço, o seu próprio tempo que o processo cria, né? Dentro da imersão. Incerta, né? Então, você não sabe se você vai ganhar ou perder, qual serão os seus resultados do jogo. Correto. Improdutiva, né? Então, teoricamente eu não vou produzir nada. Vejam que esse improdutiva também é muito relativo, né? Um jogo não necessariamente é voltado para ser produtivo, mas ele pode, em alguns cenários, produzir coisas, né? Então, também é uma definição, é uma parte da definição aí que é discutível, né? De novo aqui, governar por regras, né? Então, as regras estão aparecendo fortemente aí. E fictícia, faz de conta, né? Aquilo que nós já debatemos, né? Então, você tem traços da realidade misturado com traços de ficção, que são misturados dentro de um certo equilíbrio para que você consiga que haja uma aceitação aí por parte dos participantes na hora do jogo, né? Então, você não consegue trazer pessoas um mundo completamente fictício. Alguns traços da realidade têm que existir, né? Então, por isso, as indústrias se esforçam tanto hoje em dia para fazer a questão da realidade, de fazer jogos cada vez mais realistas. Tem que ter, porque eu não comi hoje. Eu comi no almoço. Mas quantas horas fazem o almoço, mãe? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazem 6 horas que eu comi pela última vez, mãe. Você acha que isso é certo? Tem colega com o microfone ligado aí. Então, vamos lá. Continuando, né? O Bernard Streets aqui, né? Ele dá uma outra definição. Jogar um jogo é se engajar em uma atividade dirigida, né? Então, aí a questão do engajamento começa a aparecer, né? Que é algo essencial quando você quer que um jogo seja sucesso, é promover engajamento. Para causar um estado específico de ocorrências, né? Então, quer dizer, aí causar um estado específico de ocorrências, aí seria um pouco da ficção, né? Usando somente meios permitidos por regras, né? Então, aí as regras, de novo, aparecem. Então, vejam que uma coisa que nós podemos fincar uma bandeira é que todo jogo, ou toda definição de jogo, vai perpassar pela questão das regras. Daí, continuando, onde as regras proíbem meios mais eficientes em favor de meios menos eficientes, e onde tais regras são aceitas apenas
porque elas tornam possível tal atividade. Então, as regras, na ideia do jogo, é promover uma certa equidade entre os participantes, né? Então, para que os participantes não tenham vantagens uns sobre os outros de partida ou no modo de disputar o jogo, as regras tentam ser aí um balizador aí para que exista equidade aí e ao decorrer do jogo, se os jogadores desenvolverem habilidades importantes aí para se saírem melhor do jogo, eles vão progredir mais no jogo. E o Ardon Smith e o Smith, eles definem da seguinte maneira: no livro mais elementar, podemos definir jogo como um exercício de sistema de controle voluntário, nos quais há uma oposição entre forças. Então, quer dizer, ele está aqui dizendo que você tem toda uma arquitetura sistemática para desenvolver um jogo, dentro da atividade de jogo, e que você vai ter aí a competição entre diferentes forças, no caso, entre seus competidores aí. Confinado, de novo, por procedimentos e regras, a fim de produzir um resultado não estável. Então, você tem um sistema, né? Um sistema de controle voluntário, então as pessoas assumem posições dentro do seu jogo que vão, dentro dessas posições, disputar aí uma condição de vitória, mas sempre baseado nas regras. Então, vejam que as coisas, se nós formos ler aqui as definições, elas terminam convergindo em pontos aqui. Então, no ponto da aceitação do jogador, se é uma atividade voluntária, dentro dessa atividade voluntária, ele aceitar as regras, então ele aceitar o processo de interação entre os jogadores, então as regras vão mediar os processos de interação entre os jogadores, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, são conceitos que estão aí ficando cada vez mais explícito aí dentro das nossas definições aqui. Então, o Chris Crawford aqui, ele tem 4 percepções, né? 4 fatores, né? Então, o primeiro fator aí seria a representação, né? Então, a representação, o que eu vou fazer? Todo jogo ele é a representação de um cenário real, de parte de um cenário real bastante específico, né? Que dentro desse cenário real eu posso testar diferentes possibilidades, né? Posso testar diferentes formas de fazer as coisas dentro do jogo, né? Diferentes formas de eu agir e interagir dentro do jogo. Então, essa é a minha representação, né? O modo como eu faço o recorte da minha realidade, como esse recorte da realidade vai me permitir interagir dentro desse recorte, né? Então, esse é o meu processo de representação. Interação, né? Então, vejam aí que a interação agora está explícito, né? Nós vimos aí, dentro das definições anteriores, que o processo de interação era algo também bastante implícito, né? Dentro da definição de jogo, né? E estamos vendo aqui conflito e segurança, né? Então, você vai ter um processo onde você vai estar trocando experiências, manipulando conceitos dentro do jogo, né? E esses conceitos podem se gerar conflitos, né? Então, por exemplo, eu estou jogando um jogo de xadrez. O processo de eu jogar um jogo de xadrez seria a ideia de estratégia de guerra, o conflito entre 2 países, né?
eu estou jogando um jogo tipo War, mais ainda, mais explícito ainda. E outros jogos que eu posso fazer a mesma coisa. E esses conflitos não vão ter como resultado final a Terceira Guerra Mundial, bomba atômica, pessoas mortas. Né? Eles vão ter aí consequências menos severas. Perdi uma peça no xadrez, perdi um determinado espaço no tabuleiro, e com isso são consequências que me promovem segurança. Né? Então, eu não tenho a minha vida em risco, né? A menos que sejam esses jogos malucos que surgem aí nas redes sociais, aí, principalmente para os jovens, aí, tal, do Baleia Azul e outras coisas malucas que andam surgindo aí direto na internet. Um jogo clássico, né? Um modo de se construir um jogo clássico, você vai sofrer alguma punição, mas dentro da situação do jogo, mas são menos severas do que as situações reais. Né? David Kelly aqui, ele define como uma forma de recreação constituída por um conjunto de regras, né? Então, regras também, de novo aqui, né? Apareceu bastante, ele já coloca o jogo mais como uma atividade não séria, né? Então, uma atividade de recreação. E ele coloca aqui a questão que as regras delimitam, né? Apontam um objetivo a ser alcançado e o modo como as maneiras legais que eu posso usar legais dentro das regras do jogo para conseguir os objetivos. Né? Então, teoricamente, aqui, sociedades deveriam viver assim, né? Se nós fôssemos um pouquinho mais evoluídos, né, intelectualmente, nós como seres humanos, né, a gente teria que viver dessa maneira, né? Você ter seus objetivos, né? Então, dentro de um sistema social, se constituir regras que deem algum direcionamento e que também sejam pesos e contrapesos aí para que não seja um vale tudo, né? O Salen Dirgman já define o seguinte, que jogo é um sistema no qual os jogadores se engajam, né? Então, aqui o engajamento, a interação, a imersão, né? Em um conflito artificial definido por regras, né? De novo a palavra regras, que resultam em um resultado quantificável, né? Então, eu consigo mensurar tanto o processo de desenvolvimento do jogo, né? Então, conforme o jogador vai interagindo no jogo, eu consigo quantificar isso e, através dessa quantificação, através do processo, eu consigo, em algum ponto, determinar a vitória, já que todo jogo ele é finito, né? E aqui nós temos Jasper Jules, né? A definição dele aqui, que já foi um pouco do exercício que nós fizemos aqui também, né? Então, ele define o jogo como um sistema formal, baseado em regras, com um conjunto de resultados variáveis, né? Então, a cada momento que eu pratico o jogo, os resultados vão ser diferentes, nunca vai ser igual, e pode ser quantificável, no qual diferentes resultados são atribuídos por diferentes valores. O jogador desempenha esforço a fim de influenciar o resultado. O jogador sente-se vinculado, né? Então, esse se sentir vinculado, entenda-se aí como o processo de imersão, né? Então, o jogador se sente parte daquela realidade, se sente parte do cenário do jogo, e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis. Então, aqui, a questão da segurança, né? Aquilo que nós falamos lá, tem a definição anterior, a segurança do ambiente do jogo, onde eu tenho consequências, né, de tudo que eu faço no jogo, mas essas consequências não vão ter a mesma gravidade, o mesmo impacto das consequências do mundo real.
E aqui o Mark Prensky, né? Então, o Mark Prensky, ele é um estudioso da aprendizagem baseada em jogos, né? Se vocês quiserem ler um pouco do livro dele, que vai estar aqui no final, na bibliografia, a biblioteca do IFE possui esse livro, né? Eu acho um livro, assim, para quem vai explorar um pouco mais a aprendizagem baseada em jogos, um livro bastante interessante, uma leitura bastante recomendável, porque o livro dele vai explorar bastante aí a ideia de aprendizagem baseada em jogos, né? Então, ele põe aqui, o jogo é uma palavra de muitos significantes. Então, ele já entendeu que esse exercício que nós estamos fazendo aqui é um exercício que ele fez também. É isso que nós podemos entender, né? Ele aborda que o jogo é como um subconjunto da diversão e também das brincadeiras organizadas por regras, né? Então, ele olha todo o processo de diversão, né? Ele fez um estudo do processo de diversão, como as pessoas se divertem, o que significa diversão para as pessoas. No livro dele, ele dá uma definição aí do conceito de diversão, né? E de brincadeiras, e a partir daí ele começa a explorar esses conceitos para colocar aí aprendizagem baseada em jogo como uma das ferramentas do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, voltando para o Jules aqui, ele definiu características comuns a todos os jogos aí, né? Que nós já fizemos aí um exercício, né? Ele fez esse mesmo exercício também, né? De ver as diferentes definições e, baseado nessas diferentes definições, extrair as características comuns, os termos-chave que terminaram aparecendo comuns, e, a partir deles, aí, abrir mais, aí, baseado no conhecimento que foi gerado na leitura desses artigos, né? Aqui eu fiz de forma bastante resumida, só para nós darmos uma pincelada no assunto, né? Então, a primeira coisa, né, que nós já tínhamos percebido, que os jogos são baseados em regras, né? Então, necessariamente, se eu tenho um jogo, eu tenho um conjunto de regras. Por mais simples que essas regras sejam, por mais simples que o jogo seja, você vai ter um conjunto de regras. Então, vou jogar amarelinha. Amarelinha é um jogo extremamente simples e tem um conjunto de regras. Eu vou jogar bolinha de gude. Jogo extremamente simples, tem um conjunto de regras. Então, vejam que se nós fizermos esse exercício, vou pensar em jogos bastante simples da minha época de infância. Vocês vão lembrar que todos os jogos, por mínimo que fosse, ele tinha um conjunto de regras básicas lá, que você tinha que seguir para ganhar ou participar ou ganhar o jogo. Resultados variáveis e quantificáveis, né? Então, se nós também formos fazer aquele exercício, né, de pensar na amarelinha, na bolinha de gude, e qualquer outro jogo que nós jogamos na nossa infância, por mais simples que ele tenha sido, ele vai ter resultados variáveis e quantificáveis. Eu conseguia dizer quem está na frente, quem se saiu melhor no jogo, quem não se saiu tão bem, ou quem realmente não teve êxito nenhum no jogo. Valorização dos resultados, né? Então, aquela história de você montar o ranking, né? Então, quando você montava o ranking, montava o placar lá, quem tinha feito mais pontos, quem tinha mais bolinha, então quem jogava bolinha de gude, os caras que eram bons andavam com as latas lá cheias de bolinha de gude, tinha gente que tinha 2, 3 bolinhas no bolso só, tinha uns que de vez em quando ainda a gente emprestava a bolinha, porque o cara era ruim de jogo e não ganhava nada. Então, assim, você tem a valorização dos diferentes resultados, e no final também mesmo quem não tinha sucesso, a gente terminava, como às vezes você estava num grupo mais unido, um grupo mais sociável, né? Você terminava também
incentivando aos que tinham resultado negativo a continuar aí praticando para melhorar nas próximas partidas, né? Esforço do jogador, né? Então, ninguém entra num jogo para perder, né? Todo mundo entra buscando ganhar e para ganhar cada um vai colocar um nível de energia, né? Aquilo que eu falo. Nós, em todas as áreas da vida, não conseguimos ser 100% em tudo. Tem coisas que nós temos mais habilidade e coisas que nós temos menos habilidade. Então, vai ter jogadores que vão ter muito mais habilidade naquele cenário, outros jogadores não vão ter tanto assim. Então, o seu nível de habilidade dentro daquele cenário vai determinar o seu nível de esforço, né? Mas, por mais habilidade que você tenha, pelo menos um esforço mínimo, você vai ter que empenhar aí dentro do processo do jogo, até porque, como o jogo é um ambiente incerto e que você vai receber oponentes muitas vezes incertos, esses oponentes podem ter habilidades melhores que as suas. Então, o vínculo do jogador ao resultado. Então, o que acontece? Para ele, tem que ter um sentido emocional, né? Tem que despertar a satisfação, a vitória no jogo. Para ele, tem que fazer sentido jogar aquele jogo e tem que o resultado obtido tem que realmente ter significância dentro da mente dele. Senão, ele vai não participar do jogo e não vai conseguir aí obter nenhum resultado dentro do jogo. Porque para ele, se tanto faz como tanto fez, ele termina não interagindo, né? A ideia de, dentro da sala de aula, o aluno que está lá também não está afim de aprender, não está afim de nada. Está lá porque está lá. Então, nesse sentido que, do mesmo jeito que numa sala de aula o aluno tem que ver um significado, ele tem, legal, aprendi isso aqui se usa nisso, se isso aqui não existisse, não existiria tal coisa. No jogo também ele tem que falar, pô, legal isso aqui, que dá para fazer no jogo, dá para testar tal coisa, dá para exercitar tal coisa, entendeu? Ele tem que ter identidade com o jogo, então ele tem que criar um vínculo afetivo aí com o jogo, que é também um processo educacional. Se dentro do processo educacional a gente não cria o vínculo afetivo com aprender, com melhorar como pessoa, a gente também termina não estudando, né? Porque todo processo educacional ele é um processo que consome bastante gente, né? Tem como. Para a criança que está lá no primeiro ano de escola, ela desenvolver a coordenação motora fina, para ela começar a escrever, é um processo que demanda muita energia cerebral. Para nós que estamos numa pós-graduação, que temos que ler um volume grande de conceitos, de definições, e tentar entender esses conceitos, definições e encaixar isso dentro de situações práticas, dentro da nossa atividade profissional, também é algo que gasta bastante energia. A escrita do trabalho aí de vocês, aí do TCC, ou qualquer escrita, é um processo que gasta bastante energia. Então, se você não tiver essa identificação, esse vínculo emocional com o que você está fazendo, você termina desistindo no meio do caminho, né? Consequências negociáveis, né? Então, mesmo no jogo, o mesmo conjunto de regras pode ser jogado com consequências para ou na vida real. Então, perdi um jogo, não tem consequência nenhuma. Por exemplo, estou jogando aqui, entrei num jogo de cartas aqui, só na brincadeira entre nós, se eu perder não vai ter consequência nenhuma. Eu entrei num jogo de carta apostando a dinheiro, eu vou perder dinheiro na vida real. Então, vejam que são consequências negociáveis. Então, eu gosto de jogar, mas eu jogo por esporte, por brincadeira. Então, aqui nós vamos só jogar por o placar aqui e acabou. Tem um grupo de pessoas, não, nós jogamos aí, começa apostando
R$ 10, R$ 500, entendeu? Então, essas consequências negociáveis é essa questão. No mesmo jogo, né, no exemplo, um jogo de cartas, eu posso ter indivíduos que estão dispostos a jogar simplesmente pelo placar e pelo passatempo e pela brincadeira, e tenho indivíduos que só se dispõem a praticar esse jogo se tiver aí o ganho ou perca monetária. Então, nesse sentido, aí seria um dos cenários que nós poderíamos exemplificar com consequências negociáveis. O Mark Prensky também delimitou as características, né, nos estudos dele lá para entender aí como o jogo poderia ser uma ferramenta de aprendizagem. Ele construiu aí algumas coisas que existem tanto na escola quanto no ambiente de jogo. Então, toda escola, minimamente, tem que ter regras, por mais que hoje em dia nós temos escolas muito mais liberais do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. As regras existem ainda, assim, um conjunto de regras, tanto para alunos como para professores, como para qualquer pessoa que está dentro do ambiente escolar. Nós temos metas e objetivos, né? Então, nós, como alunos, nós temos um objetivo de alcançar um determinado nível de resultado nas disciplinas, para que passemos para a próxima etapa de estudos. Nós, como professores, também nós temos as nossas metas aí de tentar que os nossos alunos progridam da melhor maneira possível, que eles consigam, ao final aí do tempo aí de uma disciplina, eles consigam sair com mais conhecimento, com mais habilidades do que com que eles chegaram, né? Então, essa é o meta e os objetivos aí de todo professor que entra dentro de uma sala de aula, né? Resultados e feedbacks, né? Então, por exemplo, eu estou dando uma aula para vocês aqui, estou trabalhando com determinado conteúdo com vocês aqui. Passo uma atividade para avaliativa, né? Então, vocês vão obter o resultado, né? Vocês vão produzir um resultado, né, baseado no conhecimento de vocês daquela atividade avaliativa, e esse resultado, dependendo do que vocês obtiveram no resultado, vai ser um feedback. Vocês vão obter um feedback do porquê o seu resultado foi melhor ou pior, e o professor vai obter um resultado. Através desses resultados, ele vai ter um feedback para analisar. Realmente, o modo como eu estou trabalhando, eu estou alcançando o maior número possível de alunos dentro daquela turma, porque, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação lá, 70% da classe foi muito mal. Então, tem alguma coisa errada, o modo como eu estou trabalhando, o ritmo, a linguagem, alguma coisa aconteceu, porque 70% dos alunos não conseguiram me dar um resultado dentro do esperado, né? Então, vejam que... E isso dentro do jogo também é a mesma coisa, né? Você faz uma ação correta lá, você vence uma batalha, você recebe uma medalha, você recebe mais vida, você recebe mais dicas, ou você recebe mais munição, depende do tipo de jogo que você está jogando. Então, você obtém os resultados, né? Você desenvolve suas habilidades, se aplica suas habilidades dentro daquele cenário, obtém os resultados, e o ambiente de jogo, falando em jogos eletrônicos, né? Ele te dá o feedback aí, através das bonificações, né? Conflito, competição, desafio, oposição, né? Então, dentro do ambiente escolar, nós temos conflito entre diferentes alunos, entre diferentes profissionais do ambiente escolar. Nós temos que mediar esses conflitos, né? Então, esses conflitos, e lembre-se que o conflito, muitas vezes, não é uma palavra no pior sentido. Então, por exemplo, eu discordar de alguém não necessariamente quer dizer que eu odeio a pessoa, eu tenho uma divergência de opinião. Às vezes, nós começamos a conversar, vamos ter um conflito de opiniões, as opiniões vão ser contrárias, mas muitas vezes eu vou
aprender baseado na argumentação do meu opositor, vou aprender, vou rever as minhas opiniões, e do mesmo jeito meu opositor vai, baseado nos meus argumentos, se meus argumentos forem bem construídos, forem bem embasados, também vai reconstruir parte do pensamento dele, parte das opiniões dele. Então, o conflito não necessariamente pode ser algo ruim. O conflito se torna ruim quando as partes conflitantes perdem a razão, né? Então, quando você começa a levar para o lado da emoção esse conflito. O emocional, na maioria dos casos, nunca é um bom conselheiro, né? Como eu brinco com as pessoas, a paixão nunca é boa conselheira, né? Porque você deixa de olhar o todo, você deixa de perceber a realidade, porque você se confina numa ilusão da paixão. Então, o conflito, quando você começa a sair da racionalidade e ir para a paixão, realmente é algo ruim. O conflito dentro da razão é algo que os filósofos gregos faziam lá atrás, que era a debate de ideias. Aí é o verdadeiro sentido da palavra ideologia. Ideologia é o estudo das ideias. O que nós vemos essa briga de torcida no mundo, no Brasil e tudo, eu defino como convicções. Porque eu acredito naquilo, eu acho que aquilo é certo, e por mais que as pessoas mostrem fatos e dados que contrariem as minhas convicções, eu continuo batendo o pé. Então, assim, as pessoas distorcem os sentidos das palavras, né? Ou misturam um pouco o sentido das palavras. Para mim, quando se fala em ideologia, ideologia é o estudo das ideias. Então, eu sento com um grupo de pessoas, tenho algumas ideias, algumas coisas que eu construí baseado na minha experiência de vida, vou expor para esse conjunto de pessoas, outras pessoas vão analisar aquilo, vão fazer a contra-argumentação, e baseado nesse processo nós vamos construir algumas convergências. Então, isso, na minha humilde opinião, isso é ideologia. O que nós vivemos nessa bagunça mundial que nós vivemos, essa maluquice que nós vivemos aqui no nosso quintal Brasil, para mim é convicção. E a convicção com paixão. Então, quando você mistura essas duas coisas, você termina perdendo aí a mão com as coisas, né? A competição. Então, a competição é aquela história. Você tem um prêmio, um destino que não cabe todo mundo que está no caminho. Alguém vai ter que ficar no caminho para que alguém alcance aquele resultado final, alcance o final daquele caminho, alcance aquele prêmio, né? Então, como você não tem para todo mundo, você tem menos prêmio do que participantes, naturalmente, todo mundo está motivado a chegar naquele prêmio, você vai ter a competição aí. As pessoas vão estar aí achando métodos de se colocar em vantagem em relação aos outros. E isso é um desafio, né? Então, você achar técnicas dentro de um conjunto de regras. Então, veja bem, dentro de um conjunto de regras. Você achar técnicas legais dentro daquele conjunto de regras para se colocar em vantagem em relação aos outros competidores, isso é um grande desafio, né? E também dentro de todo esse cenário você vai ter aí oposição, né? Então você vai ter embates direto aí de regras, de estratégias, né? Entre os jogadores, e vai ter aí um embate direto para quem tiver as melhores estratégias consiga ter melhores resultados. Então, você vai ter um embate entre os diferentes jogadores, né? E aqui nós vamos ter aqui
o processo de interação, né? Interação seja entre os jogadores, a interação com o mundo virtual do jogo, a interação é um processo extremamente necessário para o desenvolvimento do jogo. E no processo de ensino-aprendizagem também é extremamente necessário, né? Você tem que ter a interação entre professor e aluno, você tem que ter interação entre aluno-aluno, você tem que ter interação professor, no caso de séries iniciais, professores e pais, a interação professores e alunos, aquilo que eu sempre falo. Quando nós falamos de sistema educacional, nós falamos de um sistema que é composto por vários atores. Então, você tem a sua equipe pedagógica, entende-se equipe pedagógica, professor e outros profissionais de apoio dentro de uma instituição de ensino para que o processo educacional ocorra. Você tem a família, né? Então, principalmente nas séries iniciais, você tem a família que tem que participar desse processo e valorizar esse processo, e você tem um aluno, né? Que também tem que participar desse processo e tem que valorizar esse processo. Se um desses elementos aqui não está realmente empenhado no processo e não interage com os outros elementos do processo, você vai ter aí um fracasso no processo aí de ensino-aprendizagem. Então, vejam que a interação existe tanto no jogo como no processo de ensino-aprendizagem. Representação e enredo. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula lá, quando eu vou, por exemplo, explicar o conceito de onda eletromagnética, eu tenho uma representação 2D do que é uma onda eletromagnética. Se eu for olhar como ela é no mundo real, eu teria que ter um pouco mais de possibilidade, no caso, pelo menos do 3D, para a partir do 3D eu conseguir fazer uma representação melhor. Então, vejam que a representação ajuda no processo de colocar algo, de explicar algo, de demonstrar algo que é muito abstrato, né? Porque nós não vemos a onda eletromagnética no nosso dia a dia, né? Nós sabemos que ela existe, nós consumimos muito das ondas eletromagnéticas, mas nós não conseguimos imaginar como ela é. Não conseguimos ver ela no dia a dia. Então, eu tenho que ter as representações aí. E tenho que ter como isso vai funcionar. Qual vai ser o curso da onda eletromagnética? Qual vai ser o comportamento? Qual vai ser o enredo dela a partir do momento que ela sai de um ponto gerador até ela chegar a um ponto receptor? Então, isso aí seria a ideia do enredo, que é a mesma coisa do jogo, né? Quando eu vou lá num tabuleiro de xadrez, por exemplo, eu tenho a representação do que seriam as autoridades dentro de um reinado. Então, eu tenho a representação do que é um rei, eu tenho a representação da rainha, eu tenho a representação do castelo, que seriam as torres, eu tenho a representação dos meus generais, e tenho a representação dos meus soldados rasos. Então, vejam que é a representação. E o modo como eu movimento essas peças dentro do meu tabuleiro é o meu enredo. Então, o Mark Prensky, ele faz algumas considerações lá no livro dele, né? Então, ele diz que a escola ele é um ambiente que não é descolado da realidade, né? Então, como ela não é um ambiente descolado da realidade, ela tem que acompanhar o mundo real, ele tem que acompanhar as evoluções tecnológicas e entender como os alunos interagem, como os alunos vivem dentro desse mundo tecnológico, né? Como eles enxergam e o que eles fazem no dia a dia deles com esse mundo tecnológico, né? E nós precisamos explorar essas realidades tecnológicas, esses módulos como os nossos alunos usam tecnologia para as mais diferentes tarefas do dia, para que
nós possamos utilizar esses conceitos dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, como eu estava conversando antes de começar a aula aqui com o Hugo, nós tínhamos um mundo onde o nosso processo tecnológico era muito diferente do mundo atual, né? Nós tínhamos que saber coisas diferentes, nós aprendíamos coisas e na época que nós aprendíamos, a visão era que aquilo que nós aprendíamos ia ser útil para o resto da nossa vida, a gente ia usar aquilo para o resto da nossa vida e nós não precisávamos necessariamente aprender novas coisas, né? A tecnologia não mudaria tanto ao longo do tempo, do nosso tempo de vida. E as novas gerações, o que acontece? Aqui ele põe que as novas gerações estão imersas em tecnologia, realmente, as gerações nascem, e hoje o calmante dos nenês é assistir desenho no celular ou no tablet, então vejam que hoje, desde nenê, as crianças realmente estão expostas à tecnologia, e aqui, desde cedo, sabe manusear o computador. Hoje já não seria correta essa afirmação, porque desde cedo eles sabem manusear os dispositivos mobile, né? Computador se tornou uma coisa que no começo dos anos 2000 era obrigatório você ter em casa, as pessoas faziam um investimento familiar para ter pelo menos um computador em casa, para que as pessoas pudessem ter acesso à internet, pudessem aprender a trabalhar com essa tecnologia, para que esse aprendizado fosse útil dentro das empresas. A partir da primeira década aí dos anos 2000, o computador voltou somente para os espaços corporativos, né? Então hoje é muito difícil você ver computadores aí em casas, né? Só se tiverem pessoas que realmente trabalham no computador, que seja parte da atividade profissional da pessoa usar o computador. Então, nesses locais você vai ter o computador. Nas casas, hoje em dia, você vai ter o celular, muitas vezes celulares que têm preços de computadores utilizados para fazer aí o processo de interação com a internet, banco, todo o processo aí do dia a dia, compras, comunicação, relacionamentos, os mais variados tipos vão acontecer tudo de forma muito rápida e muito transparente dentro dos celulares. Então, o computador ele teve o seu momento de ganho de espaço lá dos anos 90 até o começo dos anos 2000, né? Então, foi uma tecnologia que começou a ganhar muito espaço dentro das residências, mas a partir do advento dos smartphones, o computador, de novo, voltou para os ambientes empresariais e o smartphone se tornou aí o grande dispositivo de consumo de recursos da internet, né? Então, hoje, nós percebemos aqui no IFE, que eu dou aula para o ensino integrado, né, para o ensino médio, né, que alunos, muitas vezes, no primeiro ano, eles não conseguem manusear o computador. Tudo que eles fazem no celular. Se você puser um computador, mouse, teclado, se eles aprenderem no computador convencional, eles não vão conseguir manusear ou vão ter grandes dificuldades para manusear esse dispositivo. Então, vejo que até nessa visão do Prensky, que é a visão do final dos anos 90, mudou bastante aí como os nossos alunos interagem com a tecnologia, né? Como os alunos consomem tecnologia. Então, vejo que no espaço curto de tempo você já teve grandes mudanças aí. E agora nós vamos para a segunda parte. Nós entendemos um pouco sobre o que é jogo, como um jogo pode ser explorado dentro da educação, as características que existem tanto no processo educacional como no jogo, nós vimos até aqui. Agora nós vamos fazer um exercício aí para definir, né, o mesmo exercício que nós fizemos com o jogo, nós vamos fazer um exercício aí para definir gamificação, né? Porque
Gamificação e jogos são a mesma coisa, na opinião de vocês? Eu penso que não, né? O processo de gamificação você pode fazer em outras instâncias, né? Não necessariamente somente no jogo. Você pode fazer o processo de gamificação em outras propostas que você trabalhe, principalmente em sala de aula. Exato. Então, vocês vão ver, depois que a gente explorar um pouco o conceito de gamificação, entender um pouco mais de gamificação, vocês vão ver que, principalmente os professores do fundamental, exploram bastante já a gamificação, sem ter esse nome de gamificação, né? Então, os professores do ensino fundamental 1 e começo do fundamental 2 já usam alguns elementos de gamificação que para eles é normal, faz parte do processo de motivação didática e que hoje, se nós formos olhar esses processos, essas práticas dele dentro da sala de aula, nós vamos ter como gamificação. Então, a história da estrelinha, do ponto extra, do aluno, o aluno do dia, do aluno da semana, todo esse processo de premiação. Então, vejo que todo jogo, você joga um jogo buscando um resultado prêmio, né? Você ter o destaque, você ter algo que te coloque na frente dos outros competidores para que você seja o destaque, que você obtenha prazer, você tenha satisfação com esse resultado, né? Então, esse processo aí de você dar estrelinha do aluno da semana, do ajudante da professora, porque foi o melhor aluno, mais comportado, todas essas coisas que a gente vê direto dentro do ensino fundamental, que a criançada enlouquece com isso, é extremamente normal para os professores, e os professores não sabem que isso hoje seria uma gamificação. Mesmo no ensino médio, quando a gente começa a receber os alunos aqui no primeiro ano do ensino médio, que vieram no último ano do Fundamental 2, o aluno ainda vem com aquele, vai ter visto no caderno, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele vem ainda com uma certa questão de elementos aí, com essa cultura que ele faz alguma coisa porque ele quer alguma coisa em troca para ele não é só pela, vou fazer porque eu vou entender um determinado conceito e eu vou conseguir aplicar esse determinado conceito para a resolução de inúmeras outras coisas da minha vida. Então, para você mudar a chave dele, sair só da gamificação que ele vivia, para ir para algo do conhecimento como algo que vai ser uma ferramenta extremamente importante na vida dele, é todo um trabalho, né? Então, nós temos uma definição aqui do Clock, né? Então, ele diz que a gamificação é a transformação de atividades, sistemas, serviços, produtos ou estruturas organizacionais para proporcionar experiências lúdicas, né? Então, onde surgiu esse termo gamification, né? Traduzido em português, gamificação. Esse termo gamification surgiu, né, em equipes de marketing, né, em equipes de vendas. Então, quando você queria motivar os funcionários a ter um ambiente mais competitivo e ter um ambiente onde os melhores resultados tivessem uma bonificação, tivesse um destaque, tanto o resultado como a pessoa que produziu esse resultado, você utilizava ideias aí de gamificação. Então, você entra em algumas empresas aí, o cara lá tem lá o sino para tocar se ele bateu a meta do dia, tem a bexiga, tem uma série de coisas aí, como fosse uma competição. Para eu tocar o sino, eu tenho que ter batido minha meta. Para eu estourar a bexiga, eu tenho que ter vencido aquela etapa. Então, vejam que coisas que vão de encontro a essa definição aqui do Clock, né? O CAP
ele diz que é a aplicação de elementos utilizados no desenvolvimento de jogos eletrônicos, hein? Então aqui ele focou nos jogos eletrônicos, eu abriria mais, então seria a utilização de elementos de jogos, hein? Então a estrutura de um jogo, tudo aquilo que nós vimos, resultado, competição, tudo aquilo que nós exploramos na definição do jogo, não necessariamente é num jogo eletrônico. Nós fizemos exemplos aqui do jogo de xadrez, do jogo de bolinha de gude, da amarelinha. Então vejam que você fechar só em jogos eletrônicos é muito especificar muito e não retrata a realidade, porque o jogo eletrônico ele é um produto, ele é uma modernização do conceito de jogo. Não é que ele deixou tudo o que existia do conceito de jogo para trás. Ele deu uma roupagem mais moderna para os conceitos de jogo. Então, eu diria, é a aplicação de elementos utilizados no desenvolvimento de jogos, tais como estética, mecânica e dinâmica em outros contextos não relacionados a jogos. Então, conceito de estética, mecânica e dinâmica, se você for projetar um jogo de tabuleiro, você vai ter que usar esses conceitos. Então, vejam que esses jogos eletrônicos estão por conta e risco do CAP, aí, mas eu deixaria mais amplo essa definição. Menezes, né? Então, outro estudioso aí, outro pesquisador da área, né? Então, ele diz aí que a gamificação ela é utilizada, né, para designar a aplicação de elementos de jogos, né? Então, de novo, convergendo com as nossas definições anteriores, né, em tarefas de não jogo. Bem convergendo para a nossa definição anterior, transformando essas tarefas em mais envolventes e incentivando comportamentos desejáveis em clientes, usuários e estudantes. Então, você vai pegar uma tarefa do seu dia a dia, um conjunto de tarefas que tem que ser executada dentro de um determinado ambiente e vai pensar que elementos de bonificação, de competição, de interação você pode usar dentro daquelas tarefas para que promova um maior engajamento e motivação das pessoas envolvidas nesse processo. Então, basicamente, se nós formos ver as três definições, elas convergiram para essa direção, né, gente? Santos, né? Então, o Santos aqui, ele diz que a gamificação surgiu com a influência, popularidade e popularização dos jogos, né? Então, aqui também ele já... e também da cultura digital. Então, a partir do momento que os jogos começaram a se tornar pop, principalmente a partir da ascensão dos videogames, né? Então, queira ou não queira, o volume de pessoas que jogam videogame é um volume bastante considerável, né? Então, isso criou uma cultura de pessoas terem uma certa facilidade de interagir com o ambiente de jogos, né? Então, baseado nessa popularização e nessa construção de pensamento baseada na popularização dos jogos, você vai usar esses elementos de jogos para construir aí um processo de motivação dentro de atividades não necessariamente ligadas a jogos, e você não precisa necessariamente aplicar aí tecnologias, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, você tem lá empresas na área de vendas e marketing, você tem um sino, tem a bexiga, tem a série de coisas. É uma tecnologia? É uma tecnologia, aquilo que eu falo.
Não existe pé de sino na natureza. Então, quer dizer, é algo que foi construído pelo homem. Então, tudo que foi construído pelo homem é uma tecnologia. Pode não ser uma tecnologia digital, uma tecnologia de última geração, mas é uma tecnologia. Então, aqui também, quando ele põe não necessariamente uso obrigatório de tecnologias digitais, né? Ele até complementa aqui. Então, a definição dele, ele já complementa que não necessariamente a aplicação de tecnologias digitais aí para utilizar o conceito. Então, ele aqui define, né? A utilização dos elementos e características dos jogos fora do contexto do mesmo, com a finalidade de contribuir na resolução de algum problema. Então, também volta lá nas definições anteriores. Com outras palavras, ele reforçou as nossas definições anteriores aí, né? Daí temos outro autor aqui, o Costa, né? Que diz que gamificação é entendida comumente como a utilização de elementos de design de jogos, né? Em contextos que não são de jogos. E já também bateu com todas as outras, né? Aqui, continuando, né? Ele diz que a gamificação pode ser definida de forma mais consistente, sendo como uma estratégia apoiada na aplicação de elementos de jogos para atividades no games. Então, aqui o no games entra como um significado forma de entendimento que não tem um vencedor ou colisão, né? Então, você não tem necessariamente um único vencedor ou você não tem uma conclusão do jogo, né? Isso aí todo dia vai continuar acontecendo. E como nós vimos, o jogo ele é algo que ele tem começo, meio e fim, né? Ele tem um tempo determinado, pode ser alguns minutos, algumas horas ou dias, ele tem um tempo determinado e esse tempo vai variar conforme a habilidade dos jogadores de chegarem ao resultado vitória. E no caso da gamificação, não necessariamente isso. Então, esse termo no game vai nesse sentido, que é utilizado para influenciar ou causar mudanças no comportamento de indivíduos e grupos, né? Então, a ideia aí do behaviorismo, né? Do comportamentalismo, você usar, teoricamente, a gamificação para adestrar, né? Vamos dizer assim, vamos pôr num termo, adestrar o seu grupo de pessoas para chegar no resultado desejado. Né? Então, a gamificação ela saiu do meio empresarial, né? Então, ela foi inicialmente explorada no meio empresarial, né? Porque o meio empresarial ele busca sempre o quê? Maximizar lucros, né? Maximizar produtividade. Então, como que eu vou maximizar a produtividade? Será que somente eu aumentando o salário, somente eu pagando mais, eu vou maximizar produtividade, vou maximizar a dedicação das pessoas em determinadas atividades? Já existem vários estudos que dizem que não. Que chega um ponto de salário, um ponto de só retribuição financeira, que se eu não acrescentar mais nada além da retribuição financeira, o meu ganho de produtividade vai ser insignificante pelo meu investimento. Então, nesse contexto que a gamificação começou a ser explorada, né? E além do mundo dos negócios, né, como começaram a perceber que o engajamento, a motivação, a imersão nos processos propostos dentro das empresas começou a obter resultados de ganho de produtividade expressivos, outros setores também começaram a explorar, né? Então, se você consegue mudar como diz os coaches, o mindset das pessoas utilizando gamificação, nós podemos utilizar a gamificação para mudar o mindset das pessoas em outras áreas, né? Então, na saúde, na educação, né? Então, na saúde, seja tanto na gestão de saúde e na contenção de custos, né?
na questão aí da saúde como atividade fim, aí como no controle de obesidade, de controle de tabagismo, controle de outras doenças ligadas a vícios comportamentais, né? Porque o mais difícil de você mexer na mente humana são alguns comportamentos que se tornam vícios obsessivos, né? Então, quando você fala em obesidade, você está tendo aí, se for num grau muito alto, você tem uma obsessividade, compulsão alimentar. Quando você tem aí a questão do tabagismo, você tem alguns desequilíbrios emocionais aí, inclusive compulsões, que o fumante utiliza o tabaco para tentar controlar esses desequilíbrios. Mesma coisa a bebida, e assim nós vamos indo. Então, quando você fala nesses cenários aí, o que você tem que fazer? Você tem que mudar com como a pessoa lida com essas compulsões. Então, você tem que pôr uma atividade ou um conjunto de atividades que façam a pessoa sair daquela compulsão inicial, né, se desligar um pouco daquela compulsão inicial e se fixar um pouco nessa outra questão, aí, nesse outro conjunto de coisas que dão prazer. No caso, aí, nesse cenário, o jogo, né? Na educação, né? Então, na educação aí nós temos aí tanto na educação presencial como na educação à distância, aqui o e-learning, né? Então, a aprendizagem eletrônica, nós temos aí a ideia de gamificação, né? Então, não sei se algum de vocês já usou um aplicativozinho para aprender inglês chamado Duolingo. Se vocês não conhecem, façam um exercício aí de um dia instalar no celular de vocês para vocês verem. Então, o Duolingo ele é um aplicativo que explora bem os conceitos de gamificação para o aprendizado de inglês de maneira eletrônica, né? Então, você não tem um tutor, você não tem um ser humano te apoiando no processo. O processo vai ser aí conduzido por um software, né? O software vai analisar o seu engajamento, vai analisar aí o seu progresso e vai guiá-lo aí na sua caminhada de aprendizagem, e dentro dessa caminhada você vai ganhando alguns prêmios, aí você vai conquistando alguns recursos a mais aí dentro desse software, né? E nas políticas públicas e governos, né? Então, você tem aí cenários, né, de gamificação aí para você melhorar aí os processos públicos, né? Então, dentro dessas políticas públicas de governo, seria uma abordagem muito próxima do que a abordagem empresarial. Então, o Elrod e o Hunter aqui identificam três tipos de elemento aí que você vai usar na gamificação, né? Então, as dinâmicas, né, comuns a todos os jogos, as mecânicas, então, o modo como eu jogo, como se desenvolve a minha caminhada dentro do jogo, e os componentes, os elementos que compõem os jogos, né? Então, baseado nesses três elementos, ele diz que eu posso estudar e entender bem esses três elementos e pensar elementos dentro desses elementos aí, né? Pensar conceito dentro desses elementos para que eu possa desenvolver aí gamificação. Então, aqui eles dizem que as dinâmicas representam o nível mais alto de abstração, né? Então, o modo como eu enxergo o jogo de maneira geral,
e como eu faço a interação, né, entre o jogador e as mecânicas, e, e tudo isso vai compor os quadros gerais aí da gamificação. Então, aqui, o que eu tenho aqui em dinâmicas? Eu tenho, nas dinâmicas, eu tenho o quê? As emoções, né? Então, vou explorar as emoções. Eu tenho as narrativas que vão trabalhar aí para gerar emoções dentro do jogo, manter as pessoas engajadas, a progressão, né? Então, a ideia dos jogadores estão avançando dentro do jogo, eu tenho os relacionamentos, né? As interações entre os participantes do jogo, né? Então, os diferentes participantes do jogo vão ter relacionamentos, e esses relacionamentos aí eu vou explorar. E as restrições, né? Então, vejam que as dinâmicas aqui muito mais a parte comportamental, né? Então, são coisas que vão trabalhar a parte comportamental dos jogadores. Então, quando eu quero trabalhar coisas comportamentais, eu vou pensar nisso. Só que isso aqui eu vou ter que combinar com os outros elementos. Então, não consigo só com narrativa, de repente, construir uma gamificação. Eu preciso da narrativa, a narrativa vai ajudar a trabalhar as emoções, a narrativa também vai guiar como eu mensuro a minha progressão. Então, essa narrativa ela tem que ser algo bem estruturado. E também ela vai colocar algumas regras aí que vão direcionar os relacionamentos, e essas regras vão ser aí as minhas restrições, né? Então, daí eu tenho a minha mecânica, né? Então, a parte aí que eu já começo mais interno do jogo, que vão dar suporte para que aquelas dinâmicas aconteçam. Então, nós temos aqui a aquisição de recursos, né? Então, dentro do jogo, as maneiras como eu adquiro recursos. Então, dentro do meu processo de gamificação, dentro do meu cenário de gamificação, eu vou ter que ter métodos para coletar itens para atingir os meus objetivos. É uma coisa que eu tenho que pensar. Avaliação e feedback. Avaliação e feedback, com certeza, vai ser um recurso, uma mecânica bastante importante aí dentro do processo de gamificação, né? Porque as pessoas têm que ter aí, entender como elas estão caminhando, né? Então, entra aqui no processo de progressão, né? Então, a progressão, ela ocorre através da avaliação, né? Ao ver um processo de avaliação, seja externo ou autoavaliação, e é um processo de feedback para entender se eu não alcancei o pleno resultado, por que eu não alcancei aquele pleno resultado. E se eu alcancei o pleno resultado, né? Então, não adianta nada eu avaliar alguém e não dizer para ele que nota ele tirou, né? Se ele foi bem, se ele alcançou os resultados, se ele não alcançou. Então, o feedback é importante nesse sentido. Se ele alcançou o resultado máximo, beleza, ele vai ter esse feedback, ele vai ter alguma coisa motivacional para que ele continue nesse ritmo. Se ele não alcançou o resultado máximo, ele vai ter um feedback dizendo que ele não alcançou o resultado máximo e o que ele poderia fazer para melhorar, para que ele alcançasse esse resultado máximo, né? Então, a questão da aleatoriedade, a chance, né? Então, todo mundo, teoricamente, tem a mesma chance dentro do jogo, né? Então, eu não conhecendo a habilidade de cada um, a ideia é que todos tenham as mesmas oportunidades de avançar dentro do jogo. Cooperação e competição, né? Então,
em alguns momentos, para alcançar o meu resultado, eu vou ter que ajudar o meu companheiro ou meu adversário também a alcançar o resultado dele. Então, se nós não progredirmos juntos, ninguém progride. Então, a ideia é nesse sentido, seria a cooperação. E, em outro momento, cada um vai ter que resolver sua vida aí dentro do jogo de uma maneira que seja a melhor possível para alcançar a vitória. Nos desafios, né? Então, aí, os desafios normalmente estão postos, né? Então, quando eu tenho uma equipe de venda, o desafio está posto. Quando eu tenho a equipe de criação, o desafio está posto. Quando eu tenho uma equipe de telemarketing, o desafio está posto, né? Então, o desafio é normal. Todas as áreas vão ter os desafios e esses desafios vão ter que ter aí outros elementos para que eu desenvolva a gamificação. E as recompensas, né? Então, os benefícios que o cara vai receber. E esses benefícios, aquilo que nós falamos, nem sempre vão ser dinheiro. Às vezes vai ser reconhecimento, às vezes vai ser outras coisas que motivam as pessoas que estão participando desse processo de gamificação. Continuando as mecânicas, né, nós temos aí as transições, né, as transações, né, desculpe, que seria a troca, compra, venda, né? Então, aí o processo colaborativo, se eu tenho algo que você precisa e você tem algo que eu preciso, nós vamos fazer um processo aí de troca, compra e venda, que entra também aí no processo de cooperação, né? Os turnos aí, né? Então a ideia é que cada jogador tem seu próprio tempo, cada pessoa tem seu próprio tempo para aprender coisas, para desenvolver estratégias, para alcançar estados mentais aí que sejam propícios dentro da área, né? A chance nós já falamos também e a vitória, né? Então esses são aí os elementos de mecânica aí que eu posso explorar dentro da construção de uma gamificação, né? Daí eu vou para os componentes, né? Que seriam meus elementos mais físicos, né? Ou conceituais fortes, mas bem internos do jogo, né? Então, o avatar, né? Eu ter aí um visual para o meu jogador. Então, isso se usa muito dentro de gamificações que ocorrem dentro de dispositivos eletrônicos, né? Então, eu tenho lá um mundo virtual, dentro daquele mundo virtual eu tenho que fazer coisas para alcançar resultados e para eu participar daquele mundo virtual eu vou ter avatar, né? Os bens virtuais, né? Então, geralmente, quando eu tenho avatar, eu posso trocar de roupa, eu posso pegar uma ferramenta, posso pegar alguma coisa para esse avatar, para que ele tenha melhor resultado dentro daquele jogo. O boss, né, que seria o desafio, né? Então, aquele desafio mais complexo do jogo. As coleções, né, que seriam os itens que eu consigo acumular dentro do meu jogo. E o combate, que seria a disputa entre diferentes oponentes do jogo, aí, inclusive com o boss. As conquistas, né? Então, as recompensas que eu recebo aí conforme eu vou avançando no jogo. Os conteúdos desbloqueáveis, né? Então, dependendo do sucesso que eu vou obtendo dentro do jogo, eu vou vão sendo desbloqueados prêmios extras para mim, os emblemas e medalhas, né? Então, representações visuais dentro do jogo, que é esses emblemas e medalhas. Aí, se você pegar nos professores do ensino fundamental, é o carimbo da estrelinha lá para os alunos, né? Então, recebeu estrelinha no caderno, ou colou a estrelinha. Minha sogra era professora de fundamental 1, ela comprava aquelas cartelas
de estrelinha dourada para ficar colando o caderno nos alunos lá para fazer a criançada se virar em sala de aula. Então, vejo que esse emblema e medalha o pessoal do Fundamental 1 já usa bastante, né? E gráfico social aí, né? Capacidade de ver os amigos que estão no jogo e capaz de interagir com eles, né? Então, esse gráfico social aí é um pouco mais voltado aí para realmente jogos eletrônicos, né? Missão, né? Então, eu saber o meu percurso que eu tenho que fazer aí dentro do meu processo, né, de jogo, o que eu vou fazer, então quais são as minhas metas, né? Não dá para ser aquela ideia da tia Dilma, né? Nós temos uma meta aberta e na hora que nós alcançarmos a meta, nós dobramos a meta, né? Então, a missão ela tem que ser bem estruturada dentro do jogo. Os níveis, né? Então você tem que começar com um nível de dificuldade mais leve e conforme o jogador vai desenvolvendo habilidades dentro do jogo, você vai aumentando esse nível de dificuldade para manter o engajamento e, consequentemente, ir aumentando as habilidades do jogador dentro do jogo. Os pontos, né? Para você saber aí qual está sendo o seu progresso dentro do jogo, os presentes, né? Então você tem recebendo bônus aí, premiações aí pela sua performance dentro do jogo. O ranking, né? Que seria aí para você comparar o seu resultado com outros jogadores dentro do jogo. Então vejam que aqui, quando nós falamos ponto, presentes e ranking, nós podemos falar aí que esses três elementos compõem o feedback aí que nós precisamos dar para os jogadores, né? E os times, né? Então, você construir aí tempos de jogos diferentes aí, né? Para que várias pessoas consigam entrar dentro daquele tempo de jogo. Então, agora aqui, nós vamos aí assistir um pequeno vídeo que vai falar para vocês aí sobre gamificação, só para dar um reforço no que nós conversamos até agora. Olá, vou falar sobre gamification. O que é gamification? Ou gamificação, como alguns falam. Gamification é o uso de elementos de jogos ou técnicas de design de jogos em situações que não são de jogos. Qual que é o objetivo? Motivar as pessoas, engajar as pessoas a realizarem tarefas de uma maneira mais divertida. Gamification, ele tem sido usado para motivar ou engajar clientes a comprarem nas empresas, para engajar funcionários a realizarem suas tarefas de maneira mais motivadora, mais divertida, para motivarem alunos no ambiente de ensino. Gamifications, quando bem usado, ele tem sido usado nessas diversas situações. Agora, então gamification significa construir jogos para que as pessoas joguem e compitam, né, entre si, para que elas se sintam mais motivadas? Nada disso. Não é a construção de jogos para que as pessoas joguem e comecem a competir entre si. Essa é uma ideia errada que as pessoas colocam em relação ao que é gamification. É tomar emprestado elementos de jogos e aplicar em situações que não são de jogos. Por exemplo, a Nike criou a Nike Plus, que é um dispositivo que começa a coletar dados das nossas corridas. E a partir desses dados coletados da nossa performance, ela começa a nos dar medalha, nos dar troféus, a comparar o nosso desempenho com os nossos amigos, a mostrar essas comparações. E, naturalmente, a pessoa que tem o Nike Plus e que segue esse aplicativo começa a competir com seus amigos, começa a gostar de conquistar medalhas, conquistar troféus. E o objetivo da Nike não é fazer as pessoas jogarem entre si, é vender mais material esportivo. Só que ela criou esse mecanismo para que isso seja mais divertido, para as pessoas fazerem mais esportes.
Um outro exemplo, na Universidade de Stanford, o estacionamento lá tinha um problema muito grave em relação à hora do rush. E ela criou um aplicativo também ligado ao GPS dos carros, em que ele conseguia captar o horário de entrada e saída das pessoas. E com isso as pessoas começaram a ganhar recompensas, pontos, comparar com seus amigos, como que estavam em relação aos seus horários de entrada e saída, e começaram, inclusive, a ganhar recompensas financeiras. Com isso, a universidade conseguiu reduzir em 15% o número de carros no horário de rush. As pessoas não estavam jogando entre si. Eles tomaram emprestado elementos de jogos para aplicar em contextos para atingir algum objetivo. Só que incentivando as pessoas de uma outra maneira, com o uso desses elementos de jogos. Então, qual que é o objetivo do gamification? É engajar, é motivar, fazer com que as pessoas realizem tarefas ou resolvam problemas de uma forma mais divertida. A palavra-chave aqui é diversão e não competição. Muitos acham que o gamification é colocar as pessoas para competir, porque as pessoas gostam de competir. Eu já ouvi muito essa generalização. Isso é uma bobagem. Nem todas as pessoas gostam de competir. Muito pelo contrário, tem pessoas que têm pavor de competir. As pessoas se divertem de maneiras diferentes, dependendo do perfil da pessoa. Diversão, ela se dá de diversas formas. Tem pessoa que se diverte, que se motiva, que se engaja, ajudando outros, realizando, conquistando, ou socializando, ou simplesmente relaxando, ou estudando, ou mostrando que é o bom. Pessoas se divertem ou se motivam de diversas maneiras. Pessoas têm perfis diferentes e, às vezes, uma mesma pessoa, dependendo do estado de espírito dela, ela pode navegar entre os diversos perfis. Por isso que criar um sistema gamificado é difícil, porque tem que atender a todos os perfis, porque as pessoas elas têm que se divertir, todos esses perfis têm que se divertir, não é só o competidor. Existem diversos elementos usados para criar um sistema gamificado. Progressão, pontos, níveis, medalhas, avatares, recompensas e assim por diante. Agora, o X da questão é como usar corretamente todos esses elementos para criar um sistema gamificado que seja realmente engajador. Nós estamos falando de motivação, e motivação não é um assunto fácil, é um assunto bastante complexo. Então, tomar muito cuidado na hora da gente criar algo que seja gamificado para que realmente seja um sistema campeão. Não é fácil, não. Muita gente acha que é só distribuir pontinho, medalhinha, já está criando sistema gamificado. Não, não. Isso aí é só pontificação, não é gamificação, não. Então, joia? Até o próximo vídeo, até o próximo assunto. Então, aqui eu pus um pouco das referências, né? Um pouco das referências do que nós abordamos na aula de hoje, né? Então, se vocês quiserem aí consultar aí, fazer uma leitura mais aprofundada, né? Que é a nossa aula, até pelo nosso tempo, é uma pincelada em tudo isso que nós discutimos hoje. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tá, tudo certo, professor. Joia? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, quiserem depois esclarecer aí ao longo da semana, estou à disposição, mandem e-mail, deem uma olhada nos materiais aí. Para os que não conseguiram acessar a aula, eu vou colocar aí depois o vídeo da aula de hoje e a apresentação da aula no Moodle, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite aí e bom final de semana.